é que fica o caso do Al Hilal do ponto de vista de grana, Andrei? Que vai ter um prejuízo, vai ter, mas o prejuízo vai ser tão grande quanto os compromissos que ele poderia ter se não houvesse um seguro contratado pelo clube e pela FIFA, ou seja, em função de um projeto da FIFA de proteção a clubes que existe desde 2012, a entidade máxima do futebol vai indenizar o clube árabe em até 7,5 milhões de euros pelo afastamento do Neymar em função de uma lesão gerada em uma data FIFA. Então, esse projeto de proteção a clubes, ele existe desde 2012 e os clubes precisam preencher uma série de requisitos para estar habilitados a receber esse seguro. É mais ou menos como funciona o INSS, entendeu, Razan, PVC? Depois de um determinado tempo, o empregado, depois que ele não consegue trabalhar durante 15 dias, ele vai lá e consegue do governo um recurso para receber esse salário, e isso diminui o prejuízo do empregador, e o empregado, mesmo sem trabalhar, ele consegue, obviamente, em função desse afastamento médico, receber algum dinheiro. Dentro do movimento privado do esporte, a partir de 2012, a FIFA conseguiu se organizar e ressarcir, em parte, o prejuízo causado por essa lesão em data FIFA para os jogadores que defenderem suas seleções. Então, existe esse caminho, o Clube Árabe tem aí 28 dias para requerer esse seguro junto à empresa e depois preenchendo todos os formulários necessários para receber uma parte daquilo que tem que pagar para o Neymar. Só é importante a gente destacar que esse seguro ele faz a conta de acordo com o que o Neymar tem de salário, não os outros benefícios que ele tem. Tá? Num limite de 7,5 milhões de euros, que seria algo em torno de 25 mil euros dia. Então, isso, 7 milhões e meio de euros é o limite máximo por ano? Isso, porque é um ano que vale esse seguro, tá? A partir da lesão diagnosticada durante um ano, o clube pode ser ressarcido. É uma grana considerável, embora nesse universo Neymar, no pacote que foi a transferência, a gente sabe que o prejuízo também vai ser grande, PVC. Eu ia lembrar só com o Andrei o caso do Owen, que é anterior a essa questão do seguro, que foi um divisor de águas, né? Foi a fronteira, quando o Newcastle conseguiu na FIFA a restituição de um pedaço do que tinha investido no Owen. O Owen custou ao Newcastle 18 milhões de libras e o Newcastle teve aproximadamente 10 milhões de libras de restituição. E porque foi uma lesão na data FIFA e o Newcastle teve que comprar o Martins, que foi o substituto dele. Agora, tem uma série de coisas que acabam ficando meio sem compensação, né? Ele podia ser rebaixado com o Owen, ele foi rebaixado com o Martins, o Newcastle na temporada seguinte. Mas ali se criou mais ou menos um divisor de águas. Eu lembro muito de 87. 87 foi um ano de muita complicação no futebol brasileiro, porque os clubes que formavam o Clube dos 13, especialmente Flamengo e São Paulo, presididos por Márcio Braga e Carlos Miguel Aidar, discutiam muito a liberação de jogadores. Lembro da liberação do Pita, do Nelsinho, para os Jogos Pan-Americanos. E o São Paulo batia na tecla de que a CBF tinha que restituir, não a lesão, tinha que compensar com o pagamento do salário dos jogadores no período que ficassem fora do clube. Lembro muito do jogo que o Zete toma um frango do Neto, 23 de agosto de 87. O finalzinho do jogo, o Neto bate uma falta da intermediária e o Zete toma um gol como goleiro do Palmeiras entre as pernas. Naquele dia, de manhã, voltaram dos Jogos Pan-Americanos o Pita e o Nelsinho. Na primeira bola do jogo, o Pita faz um cruzamento, o Miller mata no peito e faz 1-0 para o São Paulo. Para ver a diferença que fazia o futebol do Pita, que tinha acabado de ser campeão pan-americano pela seleção brasileira. Muito legal o que o PVC traz, Razan, pelo seguinte, porque esses casos emblemáticos, como o do Owen, são os que provocam algum tipo de irritação para o movimento privado do esporte, que geram um diálogo e um aprendizado. Olha, como é que a gente pode fazer para se proteger agora? Então, em função disso, que foi criado essa proteção a clubes lá em 2012, por causa de casos como esse do Owen. Isso acontece muitas vezes dentro do ambiente privado do esporte. Um caso que é emblemático,
para quem estuda direito e movimento privado do esporte, é o caso do Bosman, que é um jogador que no cenário do futebol ele não tem muita representação esportiva, desportiva, como rendimento, mas para as conquistas que os atletas têm nos últimos anos, ele passa a ser fundamental, porque é um atleta belga que jogava no clube belga, termina o contrato e ele quer acertar com o clube francês. Mas aí, pelas regras do esporte, ele estava preso ao passe. E eu estou falando de 1995. Ele não podia jogar no outro clube, desde que algum clube pagasse por aquele jogador. O jogador era mercadoria. Aí ele entrou com um processo junto a tribunais estatais, ou seja, tribunais do Estado na Europa, pelo direito dele de trabalhar, o exercício de profissão dele, pela liberdade de trabalho, e ganhou o direito de poder ir para outro clube. E o que aconteceu? O movimento esportivo teve que dar alguns passos para trás e criar mecanismos para proteger a economia do jogo. Foi o que aconteceu com a Lei Pelé, lá de 98, a partir de 2000, os jogadores deixaram de ser mercadoria do clube, o clube passou a ter um contrato mais longo com os atletas, colocando uma multa rescisória alta no caso do atleta sair. Para mudar essa economia, proteger a economia, a formação dos atletas, se criou um mecanismo de solidariedade, mecanismo de formação, para proteger a economia, mas entender que o atleta pode, livremente, acabando o contrato, jogar onde ele bem quiser. Até 95, até o episódio Bosman, ele era mercadoria de um clube, que é um grande absurdo. A gente está falando de uma escravidão profissional quase no século XXI. E esse caso do homem é muito bacana, porque ele também desencadeia uma irritação, ou seja, e agora, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente pode proteger os clubes para não judicializar essa questão, não levar para o Estado essa questão? Vamos criar, então, uma espécie de seguro privado dentro do movimento do esporte, dentro do movimento do futebol, que a FIFA fique protegida e que os clubes também sejam ressarcidos em parte. Importante a gente destacar que, como o Neymar vai ter uma parte do seu salário, quem paga é o Al Hilal, mas o Al Hilal recebe um ressarcimento em função desse seguro, em função dessa proteção da FIFA. Agora não vai ter integralidade do salário pago, ou daquele compromisso que o Al Hilal tem. Nada impede dele entrar na justiça comum e buscar uma diferença, num outro processo, num processo autônomo. Agora, talvez não seja o caso, se sinta ressarcido e compensado em função dessa indenização que vai vir da FIFA e não acione a justiça comum. Convenhamos que também, no caso do Al Hilal, o dinheiro não será um dos maiores dos problemas, PVC. Não, mas assim, tem uma questão que transcende isso que a gente está discutindo do ponto de vista legal, que é o mercado do Neymar. Né? O Neymar tem um contrato de 2 anos, sim, vai ficar fora 6 meses, então ele vai ficar... Pelo menos 6 meses, né? Pelo menos. Fala de 6 a 8, imagina-se, talvez. Ou seja, 25% do contrato o Al Hilal vai perder. E o Neymar, é o momento de discussão também do que está acontecendo com o Neymar, se isso tem a ver com a mudança do corpo dele, porque ele teve 9 jogos entre retorno de uma lesão e a nova lesão. É incrível, um jogador que não se machucava nunca, começou a ter lesões graves de articulação, né? Tornozelo e joelho. É impressionante, PVC, porque eu lembro quando eu fazia a cobertura do Santos, ali no começo da carreira dele, eu fiz o Santos mais ou menos de setembro de 2009, eu comecei na cobertura, o Neymar estreou em março, até a saída dele para o Barcelona em junho de 2013. Entre os vários elogios que se faziam ao futebol do Neymar, um dos que mais se fazia era a condição física e atlética de que ele não se lesionava. Ele era um jogador que batia, tomava porrada, era alvo de falta naturalmente pelo seu estilo de jogo, mas isso era um destaque do Neymar. Ele não se machucava. Todo mundo falava, bom, Neymar é impressionante. O Muricy falava muito disso na época, quando era técnico do Santos. Ele tomava pancada e não se lesionava. Até chegou a se discutir como ele aprendeu a tentar se proteger e por isso, às vezes, também caía de algum jeito que era espalhafatoso, mas para não ficar travado no chão e, às vezes, causar uma lesão. Tudo que ele não sofria de lesão no Santos, quando ele sai do Santos e, obviamente, começa a trabalhar no Barcelona, mas principalmente do PSG para frente, aí esse número de lesões aumenta, vira frequência e quase como uma rotina. Ele não consegue quase ultrapassar 35 jogos numa temporada nos últimos anos. Então, tem virado uma rotina e agora, aos 31 anos, chega na lesão mais grave da carreira dele, hein, Andrei? É muito triste, ruim, mas é um alerta, uma bandeira vermelha levantada, né? Porque, obviamente, a liga que o Neymar está não tem a mesma competitividade do futebol europeu. O trabalho dele físico e de intensidade
precisa ser reforçado em função disso, eu acredito que sim, ele precisa de um acompanhamento permanente para ele se manter apto a disputar partidas em alta intensidade, como é uma partida de eliminatória de Copa do Mundo contra o Uruguai, que a musculatura dele responda, que o organismo dele responda a essas partidas de intensidade tão alta que talvez ele não tenha nessa liga que ele está disputando. Então, o Neymar, além do trabalho profissional que ele vai ter, obviamente, depois de se recuperar de todos os cuidados necessários, talvez ele precise fazer algum acompanhamento, algum trabalho extra para se proteger e estar preparado para disputar competições num nível bem mais alto e de muito mais intensidade do que é um campeonato da Liga Árabe. Eu acho que esse é um sinal de alerta importante, né? Que tipo de entrega o Neymar vai ter, vai conseguir dar com a idade que ele tem, em função do que a característica de jogo dele exige e de como os adversários se comportam diante dele. Você trouxe bem um exemplo. O Neymar é um cara sempre muito visado, de uma marcação muito forte. Ele precisa estar muito bem fisicamente para não ser vítima desse tipo de lesão que aconteceu. Só para trazer números das últimas temporadas de jogos do Neymar e depois registrar o pronunciamento que ele fez da lesão, temporada 17-18 pelo PSG. Ele não fez desde 17-18 mais de 30 jogos numa temporada. 17-18, 30 jogos, foi uma temporada muito boa em relação a números, 28 gols, 17 assistências. Depois ele, em 18-19, faz 28 jogos, 27 em 19-20, 31 em 20-21, 28 em 21-22 e 29, que é a última temporada dele, em 22-23. Agora, depois de 5 partidas, sofre essa grave lesão com o Al Hilal. E se pronunciou depois de fazer os exames que diagnosticaram essa lesão. Abre aspas. É um momento triste, muito triste. O pior. Sei que sou forte, mas dessa vez vou precisar ainda mais dos meus, família e amigos. Não é fácil passar por lesão e cirurgia. Imagino passar por tudo isso de novo após 4 meses recuperado. Fé eu tenho até demais, mas a força entrego nas mãos de Deus para que ele possa renovar as minhas. Obrigado pelas mensagens de apoio e carinho, fecha aspas, para o Neymar, que nas Copas do Mundo também teve esses problemas pontuais. Na de 14 o tirou do resto da Copa, né? Inclusive, e na de 22 teve aquele problema no tornozelo que ficou inchado, ele conseguiu voltar contra a Croácia, faz o gol, mas o Brasil cai na prorrogação. Então, infelizmente, para a carreira do Neymar tem virado uma rotina as lesões consecutivas e agora chegando nesse ápice está mais grave com o tão temido ligamento cruzado rompido nesse momento.